Eduardo, Pois não, fique à vontade. Eduardo, uma coisa sobre a figura de Dom João VI. A gente vê que hoje em dia muitos historiadores tratam ele como sendo um covarde, outros já querem tratá-lo como sendo um herói. Qual a sua percepção sobre a figura de Dom João VI? Era um católico ou tinha seus problemas? Dom João VI, com as limitações de que padecia, era um católico, né? Era um adepto da monarquia tradicional. A grande tragédia de Dom João VI era a situação que o cercava. A meu juízo, o desempenho dele pode ser considerado muito bom, considerando que ele assumiu o trono numa situação em que Portugal estava fragilizado por todos os lados, né? Então, nós temos que lembrar das circunstâncias, né? Enfim, vamos lembrar aqui das circunstâncias, né? Uma coisa é você gerenciar, né, as relações Portugal-Inglaterra no final do século XVI, por exemplo, né, com Dom Sebastião. Naquela época, não era tão grande a discrepância de forças econômicas e militares entre as duas nações. E a situação do reino era muito mais estável. Tanto é que Dom Sebastião desafiou a coroa inglesa durante o seu reinado e confiscou propriedades dos ingleses, colocou a península toda em armas contra Elizabeth, rainha da Inglaterra, recém-convertida ao protestantismo, né? E o governo britânico recuou, assinou um acordo, né, do qual posso falar mais tarde. Outra coisa é você gerenciar, tentar salvar o que é possível de uma nação que está sendo invadida por Napoleão, de um lado, né, com o exército avançando pela península. Você levou a sua corte para o Rio de Janeiro, então você, uma situação completamente nova. Então, Dom João VI teve um desempenho, a meu juízo, muito bom para a situação que ele se encontrava. Enfim, o que acontece é que o Dom Miguel ele foi, a meu juízo, muito mais heróico, porque ele tentou desafiar de fato aquele status estabelecido. Mas Dom João VI foi um estrategista, né? Ele edificou as instituições do Estado brasileiro. Não podemos nos esquecer disso. O nosso país passou por uma transformação brutal para melhor a implantação da corte aqui no Rio de Janeiro, né? Criou tudo do nada. Era extremamente afeiçoado ao Brasil. Criou universidades, né? Criou o Banco do Brasil, né? Enfim, instituiu casas de saúde. Ele se encarregou, de fato, do desenvolvimento dessa nação. O problema é que o Dom João VI estava numa situação muito frágil do ponto de vista internacional. Um país arrasado pela guerra, que havia acabado de se libertar de uma ocupação estrangeira, no caso do exército francês, e se encontrava muito sujeito à dependência econômica e militar em relação à Inglaterra. Então, a decisão de baixar esse decreto em 1818, proibindo a maçonaria, foi um gesto de coragem, sem dúvida. O problema, o grande nó da questão, eram as condições que ele tinha para fazer isso. A decisão não se sustentou por muito tempo, né? Não se sustentou, tanto é que em 1820 eclode uma revolução liberal que coloca o rei contra a parede. Sobreveio, então, a primeira Constituição de Portugal em 1822. 1822,
veio a nossa primeira Constituição. A primeira Constituição de Portugal, perdão. Né? Enfim, notem que o que estava acontecendo aqui no Brasil, ao mesmo tempo, era a independência. Mas da independência eu vou falar depois. Né? Se eu for misturar o que estava acontecendo em Portugal com o que estava acontecendo no Brasil, a essa altura, né, em processo de separação, né, vou dar um nó na cabeça de vocês. Né? De fato, né, a nossa independência se precipitou nesse período, né, que eu prefiro chamar de separação. Teria que reservar um vídeo inteiro, né, para tocar nesse tema. Pois bem, em E já está Portugal, portanto, marcado, já está marcado, só avisando o vídeo sobre independência, que se você está assistindo esse vídeo, em breve vai sair o vídeo sobre independência. opa, de fato, estamos combinados. Né? Fechado. Portanto, chegamos